Evangelho segundo o Espiritismo, ainda a ressurreição e reencarnação. Hoje é o item 6. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, que é o número 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como um princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Item 7. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que em certas traduções a do Espírito se substituiu do Espírito Santo, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Item 8. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a terra tinha saído das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas. Que o firmamento que seja no meio das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnem em um só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o Espírito era o da natureza inteligente. E essas palavras: se o homem não renasce da água do Espírito, ou em água e em Espírito, significam, pois, se o homem não renasce como seu corpo e sua alma, nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo, e que o Espírito é independente do corpo. Falar de reencarnação para nós é como chover no molhado, né? Mas não tem só nós aqui, né? Já pensou a multidão que tem aqui, que, né? Olha que é espírito, hein? Muitos deles nem acreditam em reencarnação. Não é porque está do outro lado não que eles acreditam, não. Muitos não acreditam, não. Então, serve muito mais para eles do que para nós. Porque todos nós trazemos a nossa multidão, cada um está com a sua turma aqui, com seus afinizados, e trazidos também por necessidade, porque ninguém anda sozinho, ninguém faz nada sozinho, ninguém pensa sozinho, ninguém sente sozinho, ninguém faz nada só. Todo mundo é acompanhado, porque não existe ninguém só, todo mundo é um só, está tudo unido, interligado. Então está todo mundo junto. Então, se a Terra ainda é um lugar onde a ignorância ainda, a maior quantidade de espíritos que vivem aqui, tanto encarnados quanto desencarnados, então é lógico que se repetir ensinamentos que para nós parece que é chover no molhado, mas para muitos não é. Então é necessário que a gente continue falando, porque a gente não tem dúvida nenhuma da reencarnação, não tem problema para nós. Mas às vezes
Há muitas explicações mais científicas, mais elaboradas, às vezes na foge ainda da compreensão de muitos de nós. Então, por isso que no Evangelho está ditando claramente, né, a mensagem de Jesus: quem nasce da água e quem nasce do Espírito. É preciso que nasça dos dois. Muitas religiões interpretam de maneira equivocada isso aí. Ainda pensam em ressurreição. E da realidade, a ressurreição é impossível de acontecer. É impossível de maneira natural, mas se o Espírito quiser fazer uma ressurreição, ele faz. Se Jesus quiser fazer alguém ressuscitar, ele faz. Mas existe técnica para isso. E não é antiético, não. Mas não tem necessidade disso. Ele não ressuscitou o Lázaro, apesar que, segundo cientificamente, o Lázaro não tinha morrido, né? Mas existe técnica de alguém que morreu e fazer, porque a gente já viu palestra falando isso. Que técnica que utiliza? É lógico que está fora da nossa compreensão aqui. Isso parece até uma heresia, né? Porque isso não está nos Pentateucos, né? Essas coisas não estão. Parece uma heresia, mas tem um fundo científico, que se a gente parar para pensar, tem razão de ser. Quando explica direitinho, com uma ótica científica, a gente percebe que tem procedimento, que não está à nossa altura, não está na nossa capacidade de compreensão promover uma situação como essa. Mas nós não sabemos tudo. Nem os espíritos, que sabem muito mais que nós, não sabem tudo, mas sabem muito mais. Parece uma derrogação de leis da natureza. É lógico que essas coisas não acontecem aqui, não acontecem. Mas teoricamente é possível, que já foi demonstrado para a gente que sim. Quem precisa de ser encarnado aqui, ou aliás, ser ressuscitado aqui? Não tem ninguém, né? Para que isso? Para que pôr em prática isso? Não tem necessidade. Então, nós temos que saber é que o homem procede do homem e o Espírito procede do Espírito. O homem não cria o Espírito. Quem cria o Espírito é outro Espírito. O Espírito cria o outro. Cria, né? Não é Deus que cria tudo? Deus não é Espírito? Então, um Espírito cria o outro, sim. Será que é só Deus que cria? Dentro da nossa compreensão, só. Mas se o outro cria, não é Deus que criou também? A gente não é co-criador? Claro que nós não temos essa capacidade, nesse conhecimento. Mas existe algum espírito no universo que já não tem essa capacidade? Espírito que já foi criado há bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás, que já atingiu a angelitude há bilhões de anos, será que já não está assim com Deus e não cria também? Se nós criamos verdadeiros universos em nossa vida, esses universos não têm vida? A gente não é criador, nosso pensamento não é criador? A gente não é criador de vida? A gente não cria um espírito, mas a gente cria um princípio, porque tudo que nós pensamos tem vida. A gente pensa que criar um espírito é criar um espírito humano, né? Criar um Adão ou criar uma Eva. Não, a gente cria espírito constantemente, não espírito, claro, é um princípio inteligente, mas está criando. A nossa força mental é capaz de criar tudo, porque tudo que a gente pensa cria vida. A gente não criou tudo aqui nesse planeta? A gente não criou a atmosfera, a gente não criou a energia que paira em todos nós aqui, né? Tudo criação mental da gente. A gente vive no ambiente onde a gente cria. A gente vive no mundo mental onde a gente cria. Então todos nós somos criadores. Jesus deixou claro, ele não falou que todo mundo era Deus, podia fazer o que ele faz e muito mais. Ele pode fazer o que ele faz, até muito mais, só a gente não é capaz ainda de fazer o que ele faz, mas vamos ser capazes. Assim, fazer coisas menores a gente é capaz de fazer. A gente não cria tanto mal, a gente não emite um pensamento de ódio para alguém, não manifesta a doença na outra pessoa, a gente nem sabe disso. Um simples inveja que a gente tem de alguém, a gente não está criando uma magia negativa, para não falar magia negra, uma magia negativa, que os seus representantes, aqueles que andam com você constantemente, porque ninguém anda sozinho, vai lá e executa, porque eles são iguais a gente. Se a gente tem pensamento negativo, a gente só vai andar junto com quem tem pensamento negativo. Quando a gente pensa mal de alguma criatura, pode ter certeza, você não está vendo e às vezes nem está acreditando, nem percebe, mas aquele mal está atingindo a pessoa que você pensa que não, só pensou, ou só endereçou. Às vezes você não vai andar fazendo magia por aí, mas o seu pensamento já é magia. O simples ato de pensar já é um ato mágico, já é uma magia. Se você tem bons pensamentos, você está usando magia de luz. Se você tem pensamento negativo, você está usando uma magia anti-luz.
E quais são os nossos parceiros maiores? Aqui na Terra, onde a imperfeição ainda é a porcentagem maior. E se a gente está nesse nível de sintonia, quem que anda com a gente no dia a dia? Quais são nossos parceiros 24 horas por dia? Todo mundo é médium. Todo mundo é médium. Não existe um ser humano que não é médium. Só tem diferença de gradação. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. Uns só tem intuição, né? Inspiração, mas é mediunidade. Intuição é mediunidade. Então, não existe ninguém que anda só, desacompanhado. Tudo que nós estamos pensando, tudo que nós estamos sentindo, tudo que nós estamos emitindo, tudo tem uma parceria gigantesca junto com a gente, tudo iguais. A gente pensa uma coisa ruim contra alguma pessoa, a gente só pensa, mas eu não vou fazer não, mas eu penso. Porque isso é natural da gente, a gente ainda tem muitas imperfeições dentro da gente. Pensar coisa negativa é quase um processo natural da vida da maioria das pessoas que vivem nesse planeta. Então, seus parceiros invisíveis, que você não está vendo, que você nem sabe que eles são seus amigos, seus parceiros, porque pensa tudo igual, estão tudo em sintonia, ele vai lá e executa, porque está no mundo espiritual, não tem barreira, não tem limite. A gente pensa que não está fazendo nada para ninguém, o simples pensar é o suficiente. Aí você traz aquela falange, você acaba comandando uma falange sem saber. A gente tem experiência disso constante aqui, né? A gente até passa algumas informações para alguém. Cuidado com o pensamento, você está comandando uma falange de espírito, fazendo coisas que você nem imagina que está fazendo. E está. E a responsabilidade de quem? É para quem está fazendo? É quem está lá na liderança, porque a gente pensa que não, o simples ato de pensar, você está numa liderança de um grupo, executando tudo para você. E quando você passa para o outro lado, eles estão tudo esperando lá, chegou o nosso líder. Aí eles vão te liderar, porque do outro lado é mais complicado. Então, todos nós somos criadores, sim. Todo mundo está criando. Não sei se é no livro Brasil, Coração do Mundo, ou se é livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, nesses dois livros que está lá. Que quem criou os umbrais da Terra, não criou os umbrais da Terra, quem praticamente estruturou foram os portugueses. Aqui, pelo menos os umbrais aqui do Brasil, foram os portugueses no descobrimento. Vieram aqui e criou tudo mentalmente, sem saber, né? Claro, são tudo espírito igual a gente, ou pior. Foi criando tudo. Então, muita coisa que existe nos umbrais é tudo criação, mais os descobridores. E nós aqui também alimentando, nós criamos tudo, né? Quando a gente desencarna, a gente não vai para o lugar que a gente criou. Se você tem grandes obras, você tem uma casa grandiosa do outro lado. Se você não fez nada, você só tem uma casinha de sapê lá, um ranchinho lá, tudo caindo pro chão. Às vezes no meio da lama, às vezes no meio da fumaça. Se você criou obras de luz, você tem uma casa no meio da luz. Você vai para um lugar que tem luz. Então a gente está criando, não é os espíritos que cria para você. Não, aqui, vou criar uma coisa para você que você não foi bom lá na Terra. Não, cada um segundo suas obras. A gente vai para o lugar que a gente cria. A gente vive onde a gente cria. A gente vive no ambiente que a gente cria. A gente vive no mundo vibratório, no mundo mental que a gente cria. Tanto faz estar encarnado, quanto faz estar desencarnado, é o mundo mental, é o mesmo. A gente só não tem essa percepção, porque nós estamos na carne, no esquecimento, a gente só está aqui. Mas quando você desencarna, você é o mesmo que está de cá. Tudo que você emite, tudo que você pensa, tudo que você vibra, do outro lado você vai ser a mesma coisa. A única diferença é que aqui você não sabe o que está fazendo, do outro lado você sabe. Aqui você não vê, do outro lado você vê tudo, não tem máscara. E agora as máscaras estão caindo tudo aqui. Porque a quarta dimensão, que era o plano espiritual, aqui já está virando quinta dimensão. Quer dizer, as coisas que o espírito não tem como esconder, já desceu para a Terra. A gente não vai ter como esconder mais. Devagarinho as máscaras estão caindo e as pessoas estão se contradizendo e todo mundo está percebendo quem é quem. Então não tem jeito de esconder mais nada. A gente fazer mostrar uma coisa que não é na realidade, que até um pouco tempo atrás era fácil, mas não era impossível de perceber, porque todo mundo percebe, mas não percebe com tanta clareza. E agora vai ser percebido com muita clareza, porque o que existia no mundo espiritual desceu para a Terra já, e cada vez mais crescente. Então não vai ter máscara, não vai ter como fingir mais nada. O próprio véu do esquecimento gradativamente vai desaparecer da Terra. A partir de um certo tempo, de alguns séculos, as pessoas encarnam sabendo tudo que ele já foi, o que ele é, o que ele representa, o que ele veio fazer, o que ele fez.
O que ele vai aprender aqui? Por quê? É um planeta diferente, com outra energia, com outra aura, com outra vibração, outro nível energético. E quem que vai estar inserido no lugar desse? É quem também estiver vibrando da mesma forma. Quem ficar para trás na energia, na vibração, não vai conseguir ficar, porque o planeta não vai responder, aliás, um não vai responder o outro, não vai ter compatibilidade. Então, como é que a gente vai viver num mundo onde é que todo mundo está junto com todos? Se os nossos parceiros vão tudo embora, e a gente vai ficar aqui? Não, a gente vai embora também. Para a gente ficar aqui, os nossos parceiros têm que ficar aqui também, porque senão não tem jeito, porque ninguém fica sozinho. Ninguém fica sozinho. Então está na hora de a gente começar a pensar no nosso futuro muito breve, porque está na hora da gente verdadeiramente aplicar o Evangelho na nossa vida, não só estudar, mas viver. Porque estudar a gente já fez demais, está faltando só viver. Aprender a amar o próximo como a si mesmo, não fazer para ninguém o que não gostaria que os outros nos fizessem. Pensar muito nisso. Não é decorar não, não é decorar texto não, é agir mesmo, é ser o Evangelho vivo. A gente aprender a ter um pouco mais de confiança, a entender que tem muita coisa que está vindo, que é novidade que a gente não conhecia, que é preciso parar e observar, ser criterioso que nem Kardec, não descartar nada, estuda, tem fundamento, aproveita, não tem, deixa para lá, sem crítica. A gente precisa de aprender isso, senão, como é que a gente vai aprender o novo? Será que nós vamos ficar eternamente sem o novo chegar, porque a gente vai rejeitar sempre o novo? Será que a Terra sempre foi plana e vai ser sempre plana? Esse negócio de Terra redonda não existe? Alguns milênios atrás, nem muito longe assim, a Terra era plana. E a Terra hoje é plana? Não, a Terra sempre foi redonda, mas acreditava que a Terra era plana. Aí o universo inteirinho gira em torno da Terra, o Sol, as estrelas, tudo. Até hoje, não, isso aí é infalível, tudo gira em torno da Terra. Essa crença não era muito longe não, e hoje não é mais. Por que não é mais? Porque foi observado que isso não era a realidade, mas antes era uma heresia falar que era a Terra que girava em torno do Sol. Não, é o Sol que gira em torno da Terra. Por que acreditavam nisso? Porque era uma crença infalível, porque aquela é a verdade absoluta, é isso aí, pronto, acabou, Deus criou isso, não tem outro jeito de ser. Então, o novo chegou, a informação nova chegou, todo mundo rejeitou, era uma heresia tremenda. Então, toda vida, em toda época deste planeta, o novo sempre chegou na hora certa e sempre foi rejeitado, porque é natural. Rejeitar o novo, a gente até compreende. Mas mesmo assim, mesmo com a rejeição, o novo chega e fica e vence as rejeições, e aqueles que não compreendem hoje, daqui a alguns séculos, vão compreender, vão aceitar. Aqueles que compreendem de pronto, ótimo, já dá um salto na sua evolução, já vai lá na frente, já caminha na frente. Aqueles que não conseguem acompanhar, ele vai para trás, mas vai também, ele é imortal também, ele é eterno também. Mas é melhor a gente caminhar mais rápido. Aquele que caminha mais rápido não sobe mais rápido. Aquele que não sobe mais rápido não vai depender de tantas encarnações mais rápido que os outros. Já pensou em economizar alguns milhões de vidas, de encarnações? Não seria um privilégio para a gente? Porque a gente está buscando informações mais novas e está aceitando informações novas, mas com o critério da razão, usando o lado racional para estudar verdadeiramente com os olhos do Espírito, se aquilo é real ou se não é, se é verdadeiro ou se não é, para que a gente não rejeite, para não passar vergonha, porque quando ele desencarna e passa para o outro lado, a gente depara com a realidade, aí passa vergonha, arrepende. E será que se a gente arrepender agora, nesse momento que nós estamos vivendo, será que não é um pouco tarde? Porque até então a gente repetia encarnação, repetia ensinamento, porque teria tempo, vai encarnar de novo, agora eu vou aprender, encarna de novo para tornar a aprender. E agora? Vai ter tempo para isso, será? Agora a gente está sabendo que o tempo acabou. Então, quanto mais rápido a gente absorver os conhecimentos novos que estão chegando, sem descartar os antigos, porque tudo é importante. Não descartar não, é só ampliar, é só enxergar com os olhos da alma, porque tudo que a gente estuda tem uma profundidade tão grande. A Bíblia, por exemplo, ela é ultrapassada, não é um livro tão antigo, é um livro ultrapassado,
Ninguém sem consciência pode falar que a Bíblia é um livro ultrapassado, porque não é. É só mal interpretado, mas é um livro que é autêntico, é atual. É lógico que tem muitas coisas que são descartadas, porque o homem produziu tanta coisa ali, por interesse próprio, que aqui isso tem que ser descartado, mas o que é espiritual, que está ali, pode ter certeza que é atualíssimo, e muito pouco interpretado, pouco compreendido, e aplicado então, muito menos. Então, com toda certeza, vai acontecer com todos os livros sagrados, como sempre aconteceu, e vai continuar acontecendo. Os livros chegam com os ensinamentos suficientes, porque para quem tem olhos de ver, esses ensinamentos duram milênios. Ele não fica ultrapassado rápido, não. Demora muito. Mas mesmo assim, coisas novas chegarão. Porque o universo não para, a informação não para e a evolução também não para. E cada vez acelera mais. Quanto mais você sobe de degrau, mais o processo de evolução acelera também. Porque a vibração ela se torna mais rápida, a evolução também se torna mais rápida. Quanto mais você se eleva na hierarquia, mais rápido você evolui. Porque você vai descartando a vida material e vai adentrando a vida espiritual, que é mais sutil, as vibrações são mais rápidas, você vai evoluir mais rápido também. Porque se você voltar para trás, aí você volta muito. Aí tem que reciclar muito, tem que voltar muito, tem que gastar muitos 1000 anos para voltar naquele degrau que você caiu. É o que vai acontecer, que está acontecendo com muitas criaturas que vivem na Terra, com uma quantidade muito grande, que eles vão cair, que estão caindo, e muitos que estão caindo pensam que está fazendo tudo certo, pensam que estão na luz. Tem muita gente que acha que está na luz e está na treva. Tem muita gente que tem certeza que está na luz e vai deparar com um engano, e vai se decepcionar, porque ele não está na luz. Porque quem verdadeiramente está na luz tem uma atitude completamente cristã, não anticristã, que a gente vê muitas pessoas agirem por aí. Então é preciso que a gente pare, pense, repense, estude a si mesmo, olhe-se no seu espelho de alma, reconheça o que precisa ser feito, o que você tem de sombra. Não descarte suas sombras, acolha, aceite elas. São criações nossas, ninguém pôs sombra na gente, a gente criou tudo. Nós somos Deus, nós criamos tudo. Se a gente quiser criar luz, a gente tem que criar. A sombra a gente já criou, mas é preciso que admita que a gente tem. Porque quem não admite que tem sombra, que acha-se perfeito, e não é perfeito. Terra não é lugar de perfeição, a perfeição absoluta ninguém alcança, só Deus. Só perfeição relativa. As criaturas sobem até chegar até Deus, unir com Deus, mas ainda assim ainda estão abaixo de Deus. Quer dizer, sempre perfeição relativa, mas em comparativo a que nós estamos aqui, é uma perfeição absoluta. O exemplo de Jesus Cristo para nós é a perfeição absoluta para nós, mas não é. Existem muitos acima dele, muitos que foram criados antes dele. Ele não foi o primeiro que foi criado no universo, porque Deus sempre existiu, sempre criou, e Jesus foi criado em uma determinada época. Então, para nós, ele é a perfeição absoluta, mas existem outros para cima, e outros que estão acima dele, ainda existem outros acima também, porque se Deus sempre existiu, se Deus sempre criou, então, imagina só, que nível que estão as primeiras criaturas de Deus. Então é isso que nós temos que pensar. Aplicar o Evangelho na nossa vida. Mas o Evangelho não é aplicar os textos, não. É aplicar a energia, a vivência. É viver Cristo, viver praticando o amor, a caridade, fazer aos outros que gostaria que os outros nos fizessem, amar o próximo como a si mesmo. É coisinhas pequeninas. É pôr os pilares na prática. Os pilares do Evangelho, os pilares da doutrina espírita na prática do dia a dia. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, se a gente conseguir amar a todos indistintamente, e se instruir para aprender, para crescer, evoluir e olhar o universo como uma coisa crescente, sempre com coisa nova, buscar sempre o novo, porque a gente tem ânsia de saber. Então a gente não pode ficar limitado ao que eu seja é o suficiente. Não, não é suficiente não. Se nós vamos crescer infinitamente, então precisa de vir mais coisa. E vem.
e estão vindo. Abençoado é aqueles que aceitam tudo, porque aprende mais rápido e cresce mais rápido, caminha mais depressa, né? Atinge o objetivo mais rápido. É para isso que a gente está aqui, estudar para aprender, mas para praticar também, porque estudar e aprender e não praticar é a mesma coisa de estudar e não aprender, porque quem não pratica porque não aprendeu. Se nós estudamos tanto o Evangelho e não põe em prática, é porque não aprendeu. Então precisa de aprender, porque a vida vai rapidinho, vai embora, né? E a gente vai arrepender quando chega do outro lado. A gente tem visto muitos dos nossos companheiros espíritas que chegam do outro lado com conhecimento absurdo, mas não chega lá sem obra, porque não praticou, não viveu, chega lá anônimo. E a gente não quer passar por isso, não. Eu não quero. Eu tenho certeza que eu não vou passar por isso, porque eu tenho consciência do que eu sou. Então, vamos trabalhar em benefício do nosso crescimento, não é dos outros, não.